O como o torcedor sabe realmente em qual nível está o seu time em relação aos demais do Brasileirão? Esse é um questionamento interessante, pois tendo em vista que o torcedor tem olhos somente para o seu time, muitas vezes ele exagera tanto para o bem quanto para o mal. Dando um exemplo claro, sou cruzeirense, é notório. Em grupos vejo muitos falando que não tem elenco para ser campeão, o time luta no máximo para um Libertadores. Em outros grupos de torcedores de vários times brasileiros, vejo os mesmos falando as mesmas coisas em relação aos seus times. O flamenguista achando que o time tem que ganhar tudo pelos nomes, e o palmeirense mesmo ganhando, puto pelo desempenho. Tudo bem, é o torcedor, ele vai acompanhar somente o time dele, tá tudo ok. Mas, querendo ou não, isso passa longe de ser o real entendimento do nível que está o seu time em relação aos outros. Quando comentam, no Cruzeiro sai Caio Jorge e Matheus Pereira, entra o Marquinhos ou Bolazzo, os quais não têm o mesmo nível técnico. Enquanto isso, no Flamengo sai Pedro e Luiz Araújo e entram Michael e Cebolinha. No Palmeiras sai Maurício e Martinez, entram Veiga e Felipe Anderson. Ou seja, se for pelos nomes, realmente há uma boa diferença. Mas o qual essa diferença se traduz em campo? Verdade que Michael e Cebolinha não estão jogando bem há um bom tempo. O Palmeiras do Abel esse ano, o qual mais recebeu reforço, não está se encontrando. Mesmo com as vitórias, o desempenho está aquém do que poderia. Mas aí, devido a uma mentalidade vitoriosa impregnada nos últimos anos, eles conseguem e não desistem nunca de procurar a vitória e conseguem uma vitória ali no final. Neste Brasileirão, pelo futebol e pelo rendimento em campo, o Cruzeiro está jogando mais que os dois times. Mas pelos nomes não tem condições de lutar pelo título, segundo torcedores. Percebeu o quão é louco o pensamento do torcedor em relação a desempenho, elenco e rendimento atual em campo? Por não assistir ou não acompanhar os outros jogos, simplesmente vão pelas narrativas ou os nomes dos jogadores, o que nem sempre dá certo. Palmeiras e Flamengo atualmente têm mais elenco? Com toda certeza. Mas quantos jogadores do time, entre titulares e reservas, são alternados e mantêm ou elevam o nível? 15, uns 16, 18, no máximo ali. Se colocarmos em prática o que realmente está rendendo em campo, esse número pode até diminuir. Flamengo tem o dito melhor elenco do Brasil, mas nos últimos jogos conseguiu a vitória no final das partidas. Em um jogo, Pedro saiu do banco e foi o herói. No outro, foi titular e pouco apareceu. Quem decidiu foi o Wesley, lateral que está indo para Roma. Palmeiras, o Abel está tentando até hoje encontrar equilíbrio do time este ano e não está conseguindo. E aí, a questão é que mesmo assim o time luta, não para, sempre tenta buscar a vitória pela mentalidade já citada. Vitor Roque, que até outro dia era vaiado e uma baita decepção, hoje fez o gol decisivo contra o Fluminense, que entregou não somente o gol do Vitor Roque, mas teve Fábio, o qual salva tudo e mais um pouco, dessa vez falhou, raridade. Cruzeiro, que tinha o melhor desempenho entre os três, jogando futebol melhor e mais bonito até de se ver, pega fora de casa um Corinthians totalmente perdido e empata, tendo as melhores oportunidades, obviamente, mas não converteu em gols. Inclusive, Caio Jorge, artilheiro, jogando fino da bola, que tinha participado de 3 dos 4 gols no último jogo contra o Juventude, acabou furando uma bola cara a cara com o Hugo, no Itaquerão. Ou seja, time, elenco, grandes nomes são a base para se ganhar um campeonato de pontos corridos, ok, mas nem sempre a estrutura, o encaixe, principalmente o rendimento, estão condizentes com aquilo que se tem no papel. E esse talvez é o principal ponto. Quando se olha somente o papel, perde-se a noção do real, o campo.